Olá, sou Carla Fernanda Sá, psicóloga infantil e familiar, e nesse vídeo daremos continuidade sobre os principais marcos de desenvolvimento infantil na primeira infância. Falaremos das crianças de 1 a 2 anos e sobre como fatores do seu meio familiar e social influenciam o desenvolvimento de suas capacidades e habilidades. Ou seja, eu vou falar sobre o desenvolvimento psicossocial. Dividi ano a ano a primeira infância, pois nos anos iniciais as mudanças cerebrais são tão intensas e rápidas que de um mês para o outro acompanhamos saltos de desenvolvimento que mudam muito o comportamento da criança. Então, vamos começar? Uma das dúvidas mais recorrentes nesse período se inicia com algumas perguntas. Com essa idade, meu filho ele já me entende? Eu posso colocar regras? É normal ele fazer só o que ele quer? Bem, entre 1 e 2 anos, com o desenvolvimento da fala, a comunicação começa a se tornar muito mais efetiva. A criança começa a entender palavras e comandos muito mesmo antes de falar. Ela entende frases simples do seu dia a dia como cuidado, pega o seu carro, vamos dormir, cadê o abraço da mamãe? Ela também olha para a pessoa quando é chamada pelo seu nome. Com o surgimento de suas primeiras palavras, ela também já faz pedidos simples, usando uma ou duas palavrinhas como mamãe dá, é meu, água. Isso faz com que a criança busque ainda mais a interação com outras pessoas, pois ela passa a entender melhor o seu mundo e com o que as pessoas esperam dela. E também a exercer muito mais sua vontade, pois ela consegue dizer sim e não e começam a expressar seus desejos. Outro ganho importante é quando a criança começa a andar. Essa maior mobilidade possibilita a criança brincar de forma bem mais elaborada. Ela testa os brinquedos de forma diferente, como por exemplo, ela aperta o mesmo botão várias e várias vezes para ouvir aquela música que ela gosta de dançar, de cantar. Ela encaixa peças com muito mais agilidade. Depois que ela aprende, ela basta olhar para o formato que ela já vai direitinho para encaixar. Ela monta quebra-cabeças simples, empilha objetos, coloca esses objetos dentro de recipientes e ela também passa a ter preferência por certos brinquedos, mas mesmo assim ela adora coisas novas, principalmente dos coleguinhas. Ela já identifica figuras de seu contexto, depois de serem ensinadas, do tipo, mostra o gatinho, cadê o passarinho? Podendo identificar também até cores e formas. Ela imita com muito mais precisão uma forma de brincar, como por exemplo, o coleguinha empurrando um carro, jogando bola. As interações sociais com outras pessoas ficam mais intensas. Ela olha e sorri para um adulto familiar quando ela gosta de uma brincadeira, um carinho, ou quando esse retorna por um período que ele estava ausente. Ela já consegue guardar na memória os rostos mais familiares e reconhecer essas pessoas. Ela também busca mais a interação com outras crianças, seja quando a gente pede ou espontaneamente. Ela pode seguir essa criança, imitar os seus movimentos, se interessar por suas brincadeiras, mas calma, ela ainda não aprendeu a dividir espontaneamente seus brinquedos. Em torno dos 18 meses, quando desenvolve ainda mais a sua habilidade de andar e falar, ela torna-se mais ativa e passa até a tomar iniciativas. Nesse período, a criança desenvolve ainda mais sua independência de outra pessoa, ou seja, ela começa a entender que a sua identidade é separada dos pais, aperfeiçoando ainda mais seu autoconceito. Um teste simples para ver se a criança entende que é uma pessoinha diferente de outra é ver se a criança se reconhece no espelho, ou seja, quando ela está na frente do espelho e ela está com o narizinho pintado, ela toca o nariz, ela presta bem mais atenção em suas roupas, acessórios, por exemplo. Isso mostra que elas estão compreendendo que aquela imagem é delas e não de outra criança. E esse é um período fundamental para a formação da autoimagem dela.
ela passa a usar eu, meu e a se autodescrever como bom, mal, bonito, grande. Por isso, muito cuidado com os rótulos que você dá a outra criança, pois eles estão sendo, nesse período, justamente internalizando o que as pessoas acham dela. Então, quando uma pessoa descreve uma criança de forma pejorativa como peste, burra, preguiçosa, a criança poderá incorporar e a se descrever dessa forma, o que pode levar a uma baixa autoestima e insegurança, inclusive, em suas capacidades. A capacidade de ter uma relação positiva com outras pessoas depende da qualidade dos vínculos formados com seus cuidadores. Ou seja, se o bebê foi e é acolhido em suas necessidades emocionais, desenvolvendo um apego seguro, elas se adaptam muito melhor a outras pessoas, inclusive na escola. Algumas pesquisas têm mostrado que os bebês que têm uma relação íntima e forte com pelo menos um cuidador tendem a regular melhor seu comportamento em torno dos 2 anos de idade e a ter mais competência em ler o comportamento de outra pessoa e a reagir de acordo. É o início da formação da empatia. Um exemplo é que essas crianças olham bem mais para o seu cuidador e prestam atenção em suas expressões emocionais antes de fazer algo, ou seja, ela busca nele uma referência de como se comportar. Por exemplo, se a mãe faz uma expressão de desaprovação, a criança tende a parar. Se a mãe sorri, ela já entende como aprovação e tende a seguir. E essa relação ajuda a criança a internalizar mais as regras e se autorregularem de acordo com o que é esperado delas. O desenvolvimento da autonomia tem também uma grande relação com o apego seguro. Quanto mais os pais entendem as necessidades dos filhos, apoiam e incentivam inclusive a sua independência, mais a criança se sente segura para explorar de forma adequada o seu ambiente. Ao mesmo tempo, quando não se compreende essa necessidade, pode iniciar um embate entre a vontade da criança e dos pais. Ou seja, os pais ficam meio confusos em quando precisam respeitar as escolhas das crianças e quando precisa colocar limites. Eu vou fazer um vídeo especial sobre o tema, pois essa é outra dúvida muito frequente dos pais, em como mediar esses conflitos que aparecem muito nesse período, principalmente quando vem junto com comportamentos negativos, denominados muitas vezes de birra. Conhecer o desenvolvimento infantil é complexo, até para estudiosos e pesquisadores da área, e não esgotaremos o tema em um vídeo. Pretendi apenas mostrar características gerais, baseadas em estudos de desenvolvimento infantil. Mas claro, gente, que cada criança tem seu tempo. Por isso, precisamos compreendê-la individualmente, em que ambiente também ela está inserida e como esses fatores interferem em seu desenvolvimento. Se de alguma forma esse vídeo contribuiu para você, comenta aqui embaixo e compartilha, assim ele pode chegar a muito mais pessoas. Espero a segunda parte dele, tá?